Olá, o meu nome é Susana Leite e faço parte da equipa responsável pelo projeto Novo Visual. Temos por objetivo que o manual escolar e os recursos associados que concebemos proporcionem, de facto, um apoio efetivo ao seu trabalho com os alunos, nomeadamente na dinamização do espaço de sala de aula. Decidimos fazer uma pequena demonstração para partilhar uma ideia mais concreta do potencial do nosso projeto. Valendo-nos da nossa própria experiência enquanto professores, gravamos um vídeo em que, com base nos recursos incluídos no projeto Novo Visual, vamos demonstrar como podemos operacionalizar as aprendizagens essenciais, nomeadamente os domínios organizadores. Escolhemos o tema Património, por ser transversal e poder ser integrado em diversas unidades temáticas e ou em projetos de trabalho. Na escola virtual, poderá ter acesso a todos os componentes do projeto: o manual, o caderno de fichas e o exclusivo do professor. No menu inferior poderá aceder aos recursos por tema, clicando no retângulo correspondente. Tem ainda ao seu dispor os quiz e o gerador de testes. Vamos então iniciar a exploração da unidade temática ou sequência de aprendizagem, como também a designamos. Os domínios das aprendizagens essenciais são entendidos como realidades interdependentes. Assim, ao longo de uma unidade temática, os 3 domínios organizadores são trabalhados de forma articulada. Para dar início ao tema, vamos começar por observar uma imagem através da rúbrica Apropria-te e reflete. Pretende-se que, neste momento, que os alunos aprendam os saberes da comunicação visual e que, através dos processos de observação, análise e descrição, compreendam a expressividade das narrativas visuais. Neste caso, devemos levar o aluno a entender que a obra e o que ela representa são património mundial. A ideia é conduzir os alunos, através do diálogo, do questionamento e da argumentação, à descoberta do conteúdo e dos conceitos da aula. Podemos começar por perguntar: o que vês? Identificas o monumento representado? Onde fica? Que género de obra é? Conheces este artista? Que técnica usou? Estas e outras questões contribuirão para o debate na sala de aula. Para apoio a esta rúbrica, criamos um vídeo que aprofundará o debate. A sua visualização permite-nos entrar no domínio seguinte, o da interpretação-comunicação, que, juntamente com a lecionação dos conteúdos, desenvolverá no aluno as capacidades de apreensão sobre o tema. A obra La Cité Paris é um quadro pintado por Paul Signac em 1934. Nele está representada a Catedral de Notre-Dame, em Paris, através do pontilhismo, a técnica que tornou Paul Signac célebre. Signac nasceu em 1863, em Paris, capital da arte e do lazer. Aí tem contacto com outros artistas e diversas expressões plásticas. Ao conhecer as obras impressionistas, Signac abandona os estudos de arquitetura e desenvolve o seu próprio estilo, o pontilhismo, que leva ao extremo o trabalho cromático dos seus antecessores, surgindo o neo-impressionismo. A técnica do pontilhismo consiste na aplicação de cores puras em contrastes cromáticos em pequenas pinceladas justapostas. Signac pinta também aguarelas, onde dá maior liberdade à sua expressão. A paixão por barcos e as muitas viagens que fez inspiraram-no. Nas suas obras, procura representar a luz de cada região através da exploração das diferentes tonalidades de cor. Morre em 1935, em Paris, com 71 anos de idade, deixando obras e referências importantes que constituem património cultural da humanidade. Paris foi a sua cidade e de muitos outros artistas que a usaram como fonte de inspiração. Como é exemplo Notre-Dame, representada por vários artistas, cada um com o seu estilo, ou a Torre Eiffel. Todas as cidades têm o seu encanto, ao qual os artistas não ficam indiferentes. Há a imponência do Big Ben, em Londres, a luminosidade da Basílica de São Jorge Maior, em Veneza, ou o casario do Centro Histórico do Porto. As obras de arte são assim um testemunho, um documento visual de uma época. Permitem-nos interpretar o passado para melhor conhecer o presente.
Através delas, viajamos no tempo e conhecemos personalidades, ofícios e até festas, romarias e tradições. Há obras de arte que imortalizam a cultura e que perpetuam o edificado antigo. A obra La Cité Paris, de Paul Signac, é exemplo desse registro. Nela, observam-se a Ponte Saint-Michel, os edifícios do Cais de Montebello e, ao fundo, a majestosa Catedral de Notre-Dame, numa sucessão de planos. Através do pontilhismo e do contraste de cores e da luminosidade, Signac cria a impressão de movimento. Sendo Notre-Dame parte do património mundial, serão as suas representações artísticas também elas consideradas património? Este vídeo termina questionando o aluno sobre a obra de Signac, se mesmo é considerada património. Para ajudar a responder a esta questão, os alunos podem explorar de forma autónoma no telemóvel, no tablet ou então na sala de aula com o professor a atividade Património Natural e Cultural no Mundo. Continuando a explorar o manual, vamos então explicar que podemos classificar o património em natural ou cultural. Reforçamos a abordagem com imagens exemplificativas, quer no manual, quer no PowerPoint, ou então no vídeo associado à página e que passo a mostrar. O património é constituído pelos bens naturais e culturais de determinado país, protegidos e valorizados pela sua importância. O património natural refere-se a aspectos da natureza verdadeiramente extraordinários do ponto de vista científico da sua conservação ou beleza. Estamos a falar de rios, lagos, florestas, espécies vegetais e animais. Por sua vez, o património cultural é o conjunto de bens materiais, móveis e imóveis e de bens imateriais que herdamos do passado e que merecem ser protegidos e admirados. São exemplos de património cultural obras de arte, artesanato, trajes, gastronomia, mosteiros, castelos, pontes, igrejas e músicas, as danças populares, as festas, as crenças. Todo este património, representante da riqueza de um povo, precisa de ser protegido e preservado. Para isso, em 1972, a Unesco decidiu que cada país ficaria responsável por proteger e conservar os seus bens naturais e culturais, apoiando-os nessa tarefa. Com o objetivo de cumprir então os pressupostos defendidos pela Unesco, em Portugal, o Governo criou a Direção-Geral do Património Cultural. No entanto, todos nós temos um papel importante na preservação e valorização do património, pois é este que nos define como um povo e uma cultura. É importante focar a relação do património com a sociedade. Há fatores que influenciam o património, tais como o país onde se vive, o clima, a língua, os costumes, o regime político, entre outros. Neste momento, o aluno já consegue perceber, interpretar e comunicar sobre a temática. No entanto, para estimular as múltiplas leituras das circunstâncias culturais, reforçamos a aprendizagem com a rúbrica Interpreta e Comunica. Nesta rúbrica, pretende-se proporcionar ao aluno uma interpretação mais abrangente e complexa, como consta nas aprendizagens essenciais. Fazemos interdepender três realidades: imagem-objeto, o sujeito e a construção de hipóteses de interpretação. Novamente aparece aqui, tal como no início, a questão se a obra de arte é ou não um bem patrimonial. O património é a afirmação de uma identidade, através dos locais, das construções e dos costumes. Falar do património em Portugal e descobrir as paisagens e os monumentos portugueses classificados pela Unesco é um desafio animador para os alunos e um contributo para o seu enriquecimento cultural. Para além da abordagem a estes conteúdos ser muito visual e sistematizada no manual, propomos o recurso a uma atividade interativa para o aluno descobrir o património natural e cultural em Portugal. Explorando o recurso, o aluno poderá navegar pelo mapa de Portugal e descobrir o património classificado pela Unesco no nosso país. Preservar, valorizar e divulgar o nosso património é entendermos a herança deixada pelos nossos antepassados. Descobrir o património material de Portugal,
Conhecer as nossas tradições é também uma forma de valorizar o património português. Nesta fase, o aluno já é capaz de traduzir os seus conhecimentos através da experimentação plástica. Para concretizar o último domínio das aprendizagens essenciais, propomos a rúbrica Experimenta e Cria, na qual o aluno é desafiado a criar um expositor dinâmico, por exemplo, sobre o património da sua região. Para este domínio, propomos várias atividades que o professor poderá escolher de acordo com a sua realidade. Para além do Experimenta e Cria, existem outras propostas de atividades no caderno de fichas, cuja remissão é assinalada no manual quando se entende oportuno. Através do seu manual digital interativo, poderá aceder ao caderno de fichas. Cá está a ficha correspondente a este conteúdo. Estas propostas foram concebidas em estreita articulação com o manual. São fichas em formato A3, num papel de gramagem superior, destacáveis, com a descrição da tarefa e com espaço para a sua execução. No verso, o professor terá ao seu dispor critérios de correção adequados à tarefa pedida. Porque pensamos numa escola inclusiva, no exclusivo do professor, no caderno de fichas adaptadas, há igualmente uma ficha de trabalho adaptada para este tema. A ficha apresenta a mesma tarefa, mas com adaptações. E os critérios de correção são igualmente adaptados ao enunciado. Voltando ao manual, no final do tema, para a síntese dos conteúdos, apresentamos o roteiro visual, a arte ao longo dos tempos. Trata-se de um conjunto de obras de arte para observação, análise, interpretação e comunicação, acompanhadas de ações estratégicas de orientação que interrelacionam os três domínios. Criamos igualmente mais atividades, nas quais damos sempre destaque a um artista. Nesta página, para a consolidação das aprendizagens e avaliação dos conhecimentos, o aluno terá acesso a um quiz EV sobre a matéria e o professor dispõe de testes interativos. Estes testes encontram-se em formato de papel. Por último, queremos dar-lhe nota de que toda esta unidade temática ou sequência de aprendizagem está planificada aula a aula no exclusivo do professor. Basta aceder ao seu manual digital. No exclusivo do professor, no dossiê do professor, tem acesso ao tópico Planificações e Sequências de Aprendizagem. Abrimos este tópico e cá está o exemplo de planificação da unidade temática que acabamos de demonstrar, com os respectivos conteúdos, as ações estratégicas, as aulas, os recursos e os materiais necessários. Procuramos responder às exigências atuais e por isso criamos todos estes componentes que valorizam a disciplina. Gostaríamos muito que apreciasse esta nossa proposta e esperamos que a mesma lhe seja útil. Obrigada, professor. Até breve.